Hoje, nós faremos um culto de ação de graças por algo que Deus fez. E algo que Deus fez por meio de muita lágrima, muita injustiça, muito sangue inocente derramado. E a partir daí, por muito desprezo, por aquilo que homens muito mais santos e dignos que nós somos, passaram. E passaram pelo reino. E porque eles passaram, através deles, Deus fez brilhar a sua luz nas nossas vidas. Deus permitiu que nós tivéssemos várias e várias versões bíblicas, liberdade de culto e todas essas coisas que vêm junto no esteio daquilo que eu chamo do maior avivamento da igreja. Nós vamos ler o Salmo 115 a partir do verso 1, e eu não vou expor este salmo. E tomem cuidado com o que eu vou dizer, eu vou usar ele de pretexto para ação de graças. Diz o seguinte, a santa palavra do Senhor: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Até aqui. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por mais esse dia do Senhor que nós podemos estar juntos. Nós não sabemos se é a nossa última oportunidade, mas te agradecemos por essa oportunidade e pedimos que o teu Santo Espírito ilumine a tua palavra em nossos corações, para que mais uma vez nós possamos compreender, por meio da palavra e do sacramento, que tu és o nosso Deus, e responder pela nossa participação nessas coisas com aquela fé que lhe é devida e que nos foi dada pelo teu Santo Espírito, e a uma só voz dizermos: e nós somos o teu povo, somos o teu povo escolhido, o teu povo eleito. Não merecíamos, não queríamos, mas tu nos trouxe com laços de amor, nos deste vida, mudasse a nossa sorte, Senhor. Tens, através do teu Santo Espírito e das dores da vida, nos santificado para aquele dia de glória que nós ansiamos. Nos ajuda, Senhor, mas esta manhã glorifica o nome do teu Filho em nosso meio, que ao relembrar desses pontos doutrinários, os nossos corações possam ser inundados de amor e gratidão e de temor ao teu santo e maravilhoso nome. Não a nós, mas a ti seja toda a glória, Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Senhores, nós estamos há 2 dias de comemorar aquilo que eu falei agora e sempre falo, o maior avivamento da história da igreja, a Reforma Protestante. Aquilo que Deus moveu, aquela ruptura com o erro, a voz que foi dada a grandes homens de Deus que estavam como os 7.000 escondidos na época de Elias. Não estavam com os holofotes sobre eles, mas estavam lutando, traduzindo a Bíblia, levando uma palavra pura. Sempre há um remanescente fiel que não se dobra a ídolos. Sempre houve, mas aprove a Deus em 1517 que os holofotes focalizassem alguns homens, grandes homens de Deus. Mas quem fez a reforma não foi Lutero, longe de Lutero, muito menos Calvino ou Beza.
ou qualquer Knox, qualquer outro homem, nem os pré-reformadores Tyndale. Quem fez a reforma protestante foi Deus. Quem moveu foi Deus. E a Ele que nós rendemos toda glória e todo louvor. Nós, como uma igreja reformada, nós relembramos constantemente de um dos lemas da reforma, que é a igreja reformada, ponto, ela foi reformada, sempre se reformando. Não porque nós temos que ficar sempre atuais às demandas do mundo, ou que tenhamos que ter alguns entretenimentos novos para atrair os jovens, ou uma geração pós-moderna ou pós-cristã, não, de maneira alguma. Mas reformada, porque nós temos que buscar sempre aquele prumo, aquela linha da palavra de Deus, que nos guia, que nos norteia. E sempre se reformando, porque nós constantemente somos levados para longe, vacilamos nessas coisas. Nós vemos isso já em Atos dos Apóstolos, quando há o primeiro concílio, vemos isso nas epístolas de Paulo, de João, de Pedro, de Tiago, como havia já uma necessidade de voltar a um caminho que eles tinham começado a percorrer. E por que tudo isso? Cito Calvino, porque os nossos corações são uma fábrica de ídolos. E nós temos que ser constantemente, diariamente, advertidos pela palavra de Deus. E esta grande advertência, acontecida em 1517, é o motivo da nossa ação de graças no dia de hoje. A igreja, senhores, sempre vai ser falha e nunca haverá igreja perfeita, porque nós estamos nessas igrejas. E nós somos pecadores, e nós somos falhos, nós somos uma fábrica de ídolos. E precisamos nos corrigir constantemente. Vamos glorificar hoje o nome de Deus, por aquilo que Ele fez através da reforma protestante. O evento marco da reforma foi Lutero, na Capela de Wittenberg, em 1517, há 502 anos. Mas isso é o que os livros trazem como momento. Nós precisamos de marcos para nos guiar ao entendimento. Mas a reforma já estava fervendo há muito tempo. Esse foi o momento que ela transbordou, e não transbordou só ali. Nós vamos ver alguns pontos hoje que são caríssimos, são preciosíssimos às igrejas reformadas de todo o mundo. Lembrando que não existe igreja reformada ou pessoa que se diga reformada que não se submeta, que não se subscreva o seu entendimento e a sua fé a esses princípios que nós vamos ver. Mas lembrando também que esses princípios não dão o tom total do que é ser um reformado. Há muitas pessoas que aprendem 5 tópicos ali, 5 tópicos aqui, e pronto, sou reformado. E não praticam e não subscrevem nem mesmo a esses tópicos. E a cosmovisão reformada, diria eu, bíblica, é muito mais abrangente do que apenas esses pontos. Senhores, vamos ver os chamados 5 somente. Os 5 solas, os 5 distintivos da igreja reformada como um todo. E o primeiro deles é somente a Escritura. Como isso é vulgarmente falado, escrito, coloca-se tarjas nas fotos de Facebook. Muitos e muitos homens falam, não, porque nós cremos no sola Escritura, no somente a Escritura. Mas a questão não é somente falar. E o grande ponto de ruptura com a igreja romanista é o somente a Escritura. Nós encontramos em 2 Timóteo 3, Paulo dizendo o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir ou responder, para corrigir, para instruir em justiça, para que
o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Há muito nesse verso. A Bíblia é maravilhosa, mas esses são aqueles versos que dá para ficar um ano inteiro trabalhando em cima dele e você vai começar a entendê-lo. Mas toda a Escritura, toda ela, é inspirada. Nós, como igreja reformada, somos confessionais e temos os nossos símbolos de fé. Mas a única regra de fé e prática da nossa comunidade é a Bíblia Sagrada. E todas as decisões e todos os símbolos de fé, confissões, catecismos, têm que se submeter ao entendimento, àquilo que a Bíblia Sagrada diz. Senão nós a rejeitamos. Muitos falam que defendem somente as Escrituras e até defendem, não, veja só, a Bíblia é a nossa única regra de fé, que bacana. Mas o conceito reformado é que a Bíblia é a sua única regra de fé e de prática. Ou seja, tudo aquilo que nós fizermos tem que estar declarado nas Escrituras. Inclusive no nosso culto, seja direta ou indiretamente, mas nós não podemos ter ideias. Ideias tiveram usar e não foi bem sucedido. A igreja está debaixo da autoridade da Escritura e é regida pela Escritura. O catolicismo diz que o colegiado dos bispos e a tradição da igreja tem tanta autoridade contra a Escritura, e é contra isso que nós nos opomos. É a Escritura que nos guia. Dizem eles que a igreja é que criou, de certa maneira, a Escritura, quando nós sabemos que a igreja reconheceu a autoridade das Escrituras e é regida por ela. Senão nós poderemos colocar ou tirar coisas, como alguns homens com vestidos longos e mitras sobre a cabeça estão fazendo nos dias de hoje. A igreja está debaixo de sua autoridade e é regida por ela. E nos dias de hoje nós olhamos para as igrejas que se dizem herdeiras da reforma, protestantes de alguma maneira, os evangelicais dos nossos dias, e eles gostam de atacar o romanismo dizendo, não, a Bíblia é a nossa única regra de fé, vocês têm outras tradições, outras coisas, mas eles mesmos não se submetem e inventam títulos, inventam unções, inventam demônios, inventam tipos de culto, tem culto ao gosto do freguês, inventam pecado, inventam atos proféticos. Misericórdia. A Bíblia tem palavra final sobre tudo, totalmente, sobre todas as ideias, todas as práticas e todos os documentos e símbolos de fé. E aí nós entendemos quando Jesus, lá em Marcos 12, diz o seguinte: porventura não errais vós em razão de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? A maioria dos nossos erros acontecem por isso. Seja o erro antes de nós nos convertermos, como os erros cometidos posteriormente. Por não conhecermos as Escrituras. Mas nós temos as Escrituras e temos a obrigação de conhecê-las. E esse é o nosso primeiro somente a Escritura. E a Escritura nos diz, nos aponta para somente um Senhor e Salvador. As Escrituras todas trabalham sobre a aliança, sobre o pacto de Deus, mediante um Redentor, um mediador entre Deus e os homens. E esse é o segundo distintivo: somente Cristo. Somente o nosso glorioso Senhor, e somente o Cristo que as Escrituras trazem, não um Cristo feito à imagem e semelhança de homens, seja em imagens físicas, sejam em crenças absurdas. Paulo ainda diz em 1 Timóteo:
Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Senhores, em 1990, eu sempre cito essa pesquisa porque eu não tenho conhecimento de uma outra pesquisa mais nova e essa me causa escândalo necessário para repeti-la. Em 1990, 35% dos seminaristas americanos negavam que a fé em Cristo era absolutamente necessária para a salvação. Nós estamos falando com pessoas que estão estudando para liderar a igreja, sejam como ministros ou outras funções. Pessoas que estão estudando para escrever livros, teses. 1990, nós estamos há 29 anos disso. Alguns dos senhores são mais jovens que isso. E esses homens que criam assim, começaram a ensinar e formar outros homens que criam assim. E aí a gente entende o nosso estado atual da igreja. Jesus é o único mediador. Jesus é o único redentor. Assim como o primeiro, somente a Escritura diz que não é a Escritura e mais alguma coisa. Esse segundo nos diz que não é Jesus e mais alguma coisa. É somente Jesus. A partir do momento que nós acrescentamos qualquer outra coisa ao senhorio de Cristo Jesus, ao reinado de Cristo Jesus, ao nome do Senhor Jesus, à sua obra, ou a necessidade que nós temos dele plenamente, nós estamos blasfemando o nome santo do Rei dos Reis. Jesus é o único mediador. É somente através dele. Ele é o único redentor. Ele é o único caminho. Ele é a única verdade. E ele, somente ele é a vida. Como redentor da sua igreja, nós vimos isso estudando o breve catecismo. Ele exerce 3 funções, 3 ofícios. E o primeiro ofício é como profeta, que revelou a sua escritura. Jesus é o verbo da vida. Jesus é a palavra encarnada. Jesus nos dá a escritura. Jesus nos revela através da escritura, em sua pessoa, a própria imagem de Deus. Jesus explica a Escritura. O seu segundo atributo, o seu segundo ofício é como sumo sacerdote da sua igreja, que mediou a salvação dos seus servos. E como sumo sacerdote, primeiro, ele ofereceu o mais perfeito sacrifício. Como sacerdote, ele sacrificou o Cordeiro. É ele que sacrifica, é ele que entrega. Ele é o sumo sacerdote. E ele é também a nossa propiciação, e ele é o propiciatório. É ele que santifica no seu próprio corpo a oferta pelos nossos pecados. Se não bastasse tudo isso, ele é a própria oferta, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ainda, como sumo sacerdote, ele tem mais um atributo. Ele é o nosso intercessor. E será o nosso intercessor até o glorioso dia em que vier nos buscar. E por fim, o seu terceiro ofício é como rei que governa, Rei dos Reis, a qual nós pedimos e ansiamos a plenitude do seu reinado. Atos, capítulo 4, nos diz o seguinte: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pela qual devemos ser salvos. A salvação é única e exclusivamente por meio do nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. E essa salvação nos chega de uma forma, e esse é o nosso terceiro distintivo: somente a graça. Não é a graça e mais alguma coisa, é somente a graça. E eu gosto de observar a graça antes da fé,
Porque muitas pessoas acabam confundindo essas coisas. E nós vendo a graça antes da fé, nós conseguimos compreender melhor a natureza da fé. O Evangelho é aquilo que Cristo fez, é aquilo que Deus fez por meio de Cristo para nós. O Evangelho não é aquilo que nós fazemos, é aquilo que foi feito por nós. Como Lutero dizia, o Evangelho está totalmente fora de nós, chega até nós por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso é somente a graça. Não é o que nós fazemos, não é a graça e mais alguma coisa, é somente a graça. Paulo diz isso em Romanos 11, quando fala o seguinte: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se você colocar qualquer obra, já não é mais por graça. Se você colocar qualquer obra geraria um mérito. E Deus se tornaria então devedor de alguma coisa. Mas Deus não é devedor de absolutamente nada do que nós fazemos, a não ser da condenação, a qual Cristo Jesus carregou nos seus lombos, para que nós não precisássemos carregar. É por graça. E Paulo continua: se porém é pelas obras, já não é mais graça, de outra maneira, a obra já não é obra. O que ele está dizendo é que é um ou outro. Você não pode juntar os dois, porque um anula o outro. A nossa salvação vem por graça, totalmente por graça. E aí há o risco de entendermos errado, quando a gente repete a Bíblia, quando a gente repete o quarto distintivo, que dizemos a salvação é pela fé. E muitas pessoas entendem que a salvação é por causa da fé. Mas a fé não é a causa de salvação, é a graça que é a causa. Não é a tua fé que te salva, meu querido irmão, é a graça de Deus que te salva. E é essa graça que te dá a fé para você se apropriar da graça. É por graça. E aí Paulo diz: não vem de obras para que ninguém se glorie. E aí muitas pessoas dizem: não, mas veja bem, eu creio. E já pensou se pudessem se gloriar? Nós reunidos, alguns irmãos mais velhos: olha, a minha fé é maior que a sua, ou a minha fé é mais velha que a sua. Nossa, eu tenho uma estatura de fé, eu já ouvi isso, e uma fé experimentada e antiga muito maior. E nós sabemos que tem homens que recebem o dom da fé, mas devemos saber que a medida da fé para a salvação foi dada a todos, conforme a necessidade de cada um. Não há por que alguém se vangloriar diante do outro por ter fé, porque é a mesma fé que nos salva. Ah, eu tenho mais fé que você, irmão. Tenho mais fé que você, irmão. As pessoas que ensinam contrários a esses distintivos vão nos dizer o seguinte: que você exerce a fé pela tua liberdade, e por isso você se faz merecedor da salvação. Isso não é graça, de maneira alguma. A salvação é pela graça, não vem de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:9. E no verso 10 ainda diz que nós fomos criados para boas obras em Cristo, as quais obras nos foram predestinadas. As próprias boas obras, porque fomos criados para boas obras, fomos salvos para boas obras, e elas foram determinadas por Deus de antemão, assim como a nossa salvação. Então é somente a graça, não é a graça e mais alguma coisa. Não é a graça e pagar uma promessa, não é a graça e acender uma vela, não é a graça e subir um monte e ficar em jejum e dar umas esmolas, ou dar todo o teu dinheiro, ou dar até mesmo o teu corpo para ser queimado. É somente a graça. Não é a graça de frequentar durante 7 cultos uma igreja, mandar correntes.
fazer correntes. É somente a graça. Não é por dar esmolas, não é por ajudar o próximo. Essas coisas são consequência da graça. E se não houver graça, essas coisas são condenatórias, porque não são feitas para a glória de Deus. A graça é o favor imerecido de Deus, conforme o seu bem-querer, destinado à reconciliação dos inimigos. Efésios 2:8, nós estamos fazendo retroativo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Pela graça sois salvos, não é pela fé, é por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? A graça que salva, só ela? Não, a fé, pelo meio a qual nós nos apropriamos dessa graça. É tudo dom de Deus. Por que é tudo dom de Deus? Para que ninguém se glorie, o verso 9. Isso nos leva, então, ao quarto distintivo. Somente a fé. Somente a fé. O que não vem de vós é dom de Deus. Senhores, a fé é dom. A fé é dádiva. A fé é doação divina. É doada gratuitamente. A fé é dada por graça. Nós somos justificados pela graça mediante a fé. Esse é o verso que despertou Paulo. Romanos 1,17, que faz eco a Abacuque, que diz o seguinte: porque nele quem? Em Cristo. Porque nele se descobre a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Cristo Jesus e a sua obra. E se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Isso é maravilhoso. É a fé, somente a fé, não é a fé e mais alguma coisa. Nós não merecemos isso de maneira alguma, e a fé é dom. Nós somos salvos por fé, e fé é uma coisa esquisita, senhores. Às vezes a gente conversa e todo mundo, se for sincero, mesmo sabendo que é o Espírito Santo de Deus que convence o nosso coração de que fomos aceitos por Deus em Cristo Jesus, é o Espírito Santo que confirma ao nosso coração a nossa filiação de Deus. Todo ser humano, em algum momento da sua vida, às vezes em muitos momentos, duvida, tem um baque, se questiona. Às vezes nós dizemos: mas eu não me sinto salvo. Mas nós não somos salvos por sentimentos, senhores. Nós não temos que sentir absolutamente nada. Eu diria até o contrário: quanto mais indignos nós nos sentimos, mais próximos estamos da salvação. Porque o que é necessário é a graça, que é dom divino, e é crer nessa graça. Não é sentir. É conseguir olhar para os céus e dizer: eu sou um imundo pecador, mas eu creio que Cristo morreu em meu lugar. Eu não me sinto perdoado, eu me sinto ainda sujo, eu me sinto indigno. As minhas inclinações, se os outros pudessem ver, ou eles me apedrejariam, ou chorariam. Se os meus pensamentos ganhassem voz, maldito eu seria entre os homens. Há aquelas coisas que eu faço de errado na frente dos outros, há aquelas coisas que eu faço de errado pelas costas dos outros, mas eu não sou salvo por um sentimento ou por aquilo que eu fiz. Eu sou salvo porque eu creio em Cristo Jesus. Eu não me sinto perdoado, eu tenho fé que fui perdoado. Nós não somos salvos por obras, mas por fé na obra de Cristo Jesus. Nós não somos salvos por obras, mas para as boas obras. E, senhores, todas estas coisas apontam para o quinto distintivo: somente a Deus a glória, toda a glória, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória.
e por tua fidelidade, e por tua misericórdia, porque tu faz tudo como te agrada. Somente a Deus seja toda a glória. Tudo é feito por Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Toda a nossa vida está nas mãos do Senhor, a salvação pertence ao Senhor, e a Ele toda a glória. Paulo, em Romanos, capítulo 11, no livro de Romanos, Paulo vai fazendo o seguinte: Paulo vai contrapondo os judeus e os gentios, e vai falando da condenação dos judeus e dos gentios, e vai falando como a graça se aproxima de um povo eleito desde antes da fundação do mundo. E quando Paulo deixa essas coisas todas bem claras, então ele escreve algo do seu júbilo, do seu coração. O 33 de Romanos 11: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão impenetráveis os seus caminhos. Quem, pois, compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? É por graça, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Senhores, Calvino diz algo maravilhoso: quando Deus não está no centro de tudo, então tudo começa a mudar de lugar. E Deus é o centro de todas as coisas. E todos esses distintivos, toda a nossa vida, toda a nossa salvação, tem Deus no centro. Somente a Escritura, e a Escritura fala somente da glória de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. É somente Cristo que nos salva. A Escritura aponta para Cristo e Ele nos salva somente por graça. Nós nos apropriamos dessa graça que está escrita na Escritura por fé. Fé em Cristo. E todas estas coisas para a glória de Deus. É somente a Escritura para a glória de Deus, somente Cristo para a glória de Deus, somente a graça para a glória de Deus, e somente a fé para a glória de Deus, para que ninguém se glorie em sua presença. Todos esses pontos estão interligados, e creio eu que esses distintivos nos conduzem para as 5 doutrinas da graça. Aquilo que é chamado vulgarmente dos 5 pontos do calvinismo. As doutrinas da graça. Eu não gosto muito dessa nomenclatura, 5 pontos do calvinismo. Primeiro porque eu sei que Calvino ia odiar isso. Ele ia dizer: não associe o meu nome com isso, porque toda a glória é de Deus, e não fui eu que escrevi a Bíblia. Além do mais, ele ia dizer: tudo isso foi baseado ao longo de toda a história. Mais de 1500 anos de história de cristianismo. Calvino estava no ombro de grandes homens de Deus. Agostinho, talvez principalmente. Senhores, a reforma acontece em 1517, o marco da reforma. Calvino morre em 1564. Em 1600, no início de 1600, na Holanda, Jacob Arminius, um professor da universidade, aluno de Teodoro de Beza. Teodoro de Beza foi discípulo de Calvino. Esse aluno ensinado virou professor da universidade, e ele começou então a rejeitar alguns pontos doutrinários das doutrinas da graça. E ele começou a ensinar essas coisas. Isso é terrível. Lembra que eu falei lá dos seminaristas? De 35% crerem que Jesus não havia necessidade de Cristo para a salvação? Com o ensino de Armínio, em 1610, notem que Calvino já tinha morrido há quase 40 anos, 46 ministros assinam um documento rejeitando alguns pontos doutrinários. Essa rejeição, esse documento se chamou de remonstrância. Remonstrância é reclamação pública de rejeição. E esses homens, por causa disso, ficaram conhecidos primeiramente como remonstrantes,
e depois, como seguidores de Armínio, como arminianos. Um documento público de rejeição. E esse documento, ele consistia basicamente de 5 artigos, as quais eles rejeitavam. 5 pontos que eles não criam conforme era ensinado pelas doutrinas da graça até então e conforme a universidade ensinava. Deu-se, claro, um tumulto e foi feito então o chamado Sínodo de Dort, na Holanda. E desse sínodo nasceu um documento chamado Cânones de Dort. E esse documento, os cânones de Dort, são a resposta aos remonstrantes, aos discípulos de Armínio. Notem que dizer 5 pontos do calvinismo fica meio... Parece que Calvino sentou e escreveu. Esqueci de falar, os 5 somente também não foram escritos por nenhum dos reformadores. Foi visto ao longo da história nos seus escritos, nos seus ensinos e nas suas pregações. Então esse documento aqui de Dort se opõe a essa rebelião desses professores, reafirmando alguns pontos. E esses pontos eu gostaria de expor, porque são pontos também caros à Igreja Reformada. As 5 doutrinas da graça. E o primeiro deles é a corrupção total. Corrupção total, ou depravação total. Mas em virtude da nossa deficiência em compreender o português e os termos, depravação total, as pessoas já associam com algumas práticas pecaminosas. Se bem que nos nossos dias corrupção também. Mas a corrupção é que algo foi totalmente corrompido. Não há nada de bom. Quando você é infectado por uma doença, o seu corpo é corrompido por essa doença. A sua mão não fica sem gripe quando você está com gripe. Não, eu estou gripado, mas a minha mão está bem. Estou bacana, estou legal. Não existe isso. E a corrupção total é a doutrina base do conservadorismo. É a doutrina base dos fundadores dos Estados Unidos. Puritanos que saíram da Europa, da perseguição para fundar um Estado. E onde as suas leis e as liberdades foram previstas e foram escritas e foram inspiradas, não na bondade inerente do homem, mas sabendo que o homem é pecador e que o homem é corrupto. Isso é maravilhoso. Nós temos o contraponto aqui nos Estados Unidos e em todos os países que beberam da Revolução Francesa. Nós temos que definir o seguinte, senhores: quanto que a queda afetou o homem? O que aconteceu no Éden? A queda de Adão e Eva foi só um trupicão, numa caminhada. Eles caíram e ralaram o joelho. E aí ficaram brabinhos e disseram: todo dói. O que aconteceu na queda? O homem foi ferido, como dizem os discípulos de Armínio, ou o homem foi morto? O que nós encontramos na Bíblia? Porque nós estávamos feridos e machucados, e tu nos deu vida. Ah não, é mortos em delitos e pecados. Mortos. A queda não machucou o homem, a queda matou o homem. Aquela mesma pesquisa de 1990, ela apontou que 77% dos evangélicos em 1990, nos Estados Unidos, acreditavam que o homem é basicamente bom. O homem é bom. Isso é visto claramente nos nossos dias. Quando você fala em corrupção total, já tem alguém que levanta: mas e as nossas crianças são totalmente corrompidas. Isso assusta algumas pessoas. Assusta algumas pessoas olhar um senhor ou uma senhora de 99 anos, toda pequenininha, numa cadeira de roda, bonzinha e sorridente, e dizer: é totalmente corrompido pelo pecado. Da mesma forma, como uma criança no ventre da sua mãe já é totalmente corrompida. É
filho de Adão, participou da queda, estava representada em Adão e morreu em Adão. Dizer que o homem é basicamente bom, isso não é cristianismo, isso não é Bíblia. Isso é filosofia barata, isso é Rousseau, com a teoria do bom selvagem. E que a sociedade corrompe o homem, como se a sociedade fosse alguma coisa que não fosse formado por homens. Quem corrompe a sociedade? O homem. Isso não é Bíblia. Isso é John Locke, que vai dizer que o homem nasce como uma folha em branco, uma colher rasa, sem conhecimento. E conforme o conhecimento que vai sendo dado a este homem, os traumas que vão ser dados a esse homem, então ele vai se tornar bom ou mal. Mas nós não defendemos aqui filosofia barata, nós defendemos a filosofia da Escritura Sagrada, a cosmovisão bíblica. E a cosmovisão bíblica, ela nos ensina outra coisa. Paulo, em Romanos 3, nos ensina algo assustador. A partir do verso 9, Paulo diz o seguinte: que se conclui, todos nós, temos nós qualquer uma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E aí Paulo começa a citar salmos. Porque está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar o sangue. Nos seus caminhos a destruição e a miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, bem sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras de lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E aí mais à frente, no verso 23, ele conclui dizendo: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Senhores, Paulo, além de frisar a nossa inimizade com Deus, a sua ira, a nossa condição de mortos em delitos e pecados em Efésios, ele nos diz mais à frente, em Romanos 8, o seguinte: portanto, nós nos transformamos... Ele diz o seguinte, eu tenho que ler, né? Senão os irmãos não sabem o que eu estou falando. Em Romanos 8, ele diz o seguinte: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Por quê? Porque não está sujeito à lei de Deus. Por quê? Porque nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, aí digo eu, nós não nos transformamos em pecadores. Nós não nascemos como uma folha em branco. O homem não nasce bom e se corrompe por causa da sociedade. Mas nós pecamos porque somos pecadores. É da nossa natureza caída em Adão. Todos estávamos mortos. Por isso que nós dizemos, passamos da morte para a vida. Nós não dizemos o seguinte: passamos do machucado para a vida. Estávamos pedindo misericórdia às estradas, e aí Jesus jogou misericórdia e nós nos agarramos a ela. Não, passamos da morte. Estávamos mortos, estávamos cegos, estávamos incapazes de ouvir, estávamos incapazes de crer. Não podíamos ver o reino. Mas Cristo vence a morte. Cristo vence a nossa morte. Cristo vence a nossa incapacidade de crer gloriosamente e graciosamente através do Espírito Santo de Deus. Jesus orou o seguinte: assim como lhe deste. Quem deu a quem? Deus Pai deu ao Filho, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos
Todos quem? Quantos lhe deste. Todos que lhe deste. Deus deu poder ao Filho para dar vida a todos aqueles que o Pai entregou ao Filho. E isso nós chamamos do segundo ponto das doutrinas da graça, que é a graça eficaz ou graça irresistível. Como nós vimos, o homem natural ele sempre resiste. Ele não pode se inclinar para as coisas de Deus, ele não quer se inclinar, mas o principal é que ele não pode, mesmo que quisesse, não está ao seu alcance. João, capítulo 3, nos diz o seguinte no verso 19: e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que isso? Porque as suas obras eram más. As suas obras eram más. Paulo diz, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E aí ele volta desenvolvendo que o homem carnal não pode se inclinar para as coisas do Espírito. O arminianismo diz que o homem, ao ouvir o Evangelho, ele é trazido à vida. Todos que ouvem o Evangelho não é que são salvos, mas eles são trazidos à vida e agora eles podem aceitar ou eles podem rejeitar o Evangelho utilizando o livre-arbítrio. Fica muito bonitinho isso, mas por que Deus faria algo pela metade? Por que Deus traria à vida alguém que está morto espiritualmente e não completaria a obra? Por que Deus daria vida a algumas pessoas que não seja a vida eterna? Por que no verso anterior daquele que nós lemos está escrito assim: quem crê nele não é condenado? Continua. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho único de Deus. Aqueles que não creem já estão condenados. Por que Deus daria vida e capacidade de escolher para alguém que já está condenado? Estes que rejeitaram a luz, porque suas obras eram más. Não, meus amigos, não se enganem. Não são todos trazidos à vida, de maneira alguma. Jesus diz o seguinte: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Aqueles que o quê? Que quer. Aqueles que Ele escolheu. E Ele vivifica, Ele traz a vida. Não é pela metade. Quem são esses que Ele quer? Jesus explica: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Vocês encontram isso em João 5:21 e João 6:37. Portanto, senhores, o homem natural, morto em delito e pecado, é vencido pela ação do Espírito Santo e trazido à vida irresistivelmente. Paulo nos diz o seguinte, Lucas, aliás, em Atos 13: e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram. Quem creu? Creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Notem também quanta riqueza nesse verso. Eles estavam ordenados para a vida eterna. Eu não estou nem falando de predestinação ainda. Mas esses que estavam ordenados para a vida eterna, foi dado a estes a capacidade de crer. Esses foram trazidos à vida, puderam ver o reino e então creram. E isso, senhores, é maravilhoso. Mas por que uns creram e outros não? Por que uns estavam ordenados para a vida eterna e outros não estavam ordenados para a vida eterna? Aí nós chegamos no terceiro elemento, na terceira doutrina: eleição incondicional. Ouça novamente João 17. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a toda a carne? Não, a todos quantos lhe deste.
Alguns foram dados a Cristo. Como que eles foram dados? Por que que eles foram dados? Para que que eles foram dados? Aí nós temos que ler Efésios. E Efésios, no capítulo 1, vai nos dizer o seguinte, a partir do verso 3. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o consentimento da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então vamos perguntar de novo. Alguns foram dados a Cristo. Como foram dados? Por que foram dados? Para que foram dados? À luz de Efésios, como que eles foram dados? Pela eleição. Pela eleição. Por que que eles foram dados? Por que que eles foram eleitos? A palavra nos diz, pelo consentimento da vontade de Deus. Ponto. É isso que ela nos diz, é isso que nós devemos acreditar. E para quê? Para quê que alguns foram dados a Cristo? Para salvar, para abençoar, para ser santo, para ser tornado filho, para ser adotado e, por fim, para louvor da glória, da graça de Deus. Somente a Deus toda a glória. A fé, senhores, não condiciona a eleição. Nós cremos na eleição incondicional. E a doutrina contrária à nossa diz claramente que a eleição é condicional. Se é condicional, é mérito. Já não é graça. Já faz de Deus devedor. Mas como que é essa condição? Não, Deus olhou antes da fundação do mundo para os homens e viu aqueles que teriam fé. E vendo aqueles que teriam fé, que fé agora já não é mais dom de Deus, é obra, é mérito, então Ele predestinou essas pessoas à salvação. Ah, senhores, não pode ser assim. A fé não condiciona a eleição. Nós não possuímos nem o mérito de crer. Muitas pessoas dizem, essas doutrinas deixam as pessoas soberbas. Só se você não compreendeu a doutrina, porque elas nos humilham. Somos salvos por graça mediante a fé, nem isso nós podemos dizer. Nós não podemos dizer, eu aceitei Jesus, eu usei a fé que eu tinha. Não, eu fui salvo graciosamente pela fé de um Deus amoroso e poderoso que enviou o seu Filho para morrer por um verme como eu e muitos de vocês. Aonde está a jactância nisso? Não dá para ninguém se gloriar nessas coisas. É a eleição que condiciona a fé. Não é a fé que condiciona a eleição. A fé é dom, a fé é graça. E é uma graça eficaz. É uma graça que funciona, que leva a termo aquilo que veio fazer. Deus, senhores, não elege porque viu que teríamos fé. Deus, Ele não pode aprender coisa alguma. Ele sabe todas as coisas, e se Ele olhasse para o futuro, para ver quem teria fé, Ele estaria aprendendo alguma coisa. Mas Deus não aprende com o futuro. Deus determina o futuro. Deus determina cada ato futuro. Todo ato futuro só acontece porque Deus determinou, inclusive a nossa fé. E isso é glorioso. E Jesus nos diz o seguinte: não fostes vós que me escolhestes. As pessoas escolhem esperar, as pessoas escolhem Jesus, as pessoas escolhem isso e aquilo. Mas segundo Jesus, não foi nós que escolhemos Ele, mas eu que escolhi a vós outros. E eu amo esse verso. Eu amo esse verso porque eu jamais escolheria Cristo. Essa é a grande realidade. Mas foi Ele que me escolheu.
Isso é maravilhoso. Isso nos leva à frente. Alguém pode perguntar assim, mas Jesus não morreu por todos? E é isso, para espanto de algumas pessoas, eu vou dizer sim e não. Sim e não. E essa é a doutrina da expiação definida. Alguns chamam de expiação limitada, mas novamente, uso o termo limitado, estão limitando a Deus. Expiação definida. O que veio fazer, fez. Porque tudo que põe a mão para fazer, faz bem feito. Jesus morreu por todos, senhores? Sim, morreu por todos. Jesus morreu por todos os eleitos. Por todos aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Por todos aqueles que foram determinados no livro da vida. Jesus morreu por todos estes. Mas Jesus morreu por todos os homens, por todo e cada um dos homens que já nasceram nessa terra? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Pois senão todos seriam salvos. Todos são salvos. Judas Iscariotes foi salvo? Se foi, meu Deus, né? A gente tem que fazer uma releitura bíblica. Se Jesus pagou o preço por um homem, este homem não teria mais dívida alguma com Deus. Ou Jesus pagou pela metade? Não, ele pagaria completo, não pagaria completo? Ele não disse está consumado? Mas as pessoas dizem o seguinte, não, Jesus levou o preço do pecado de cada homem, morreu por todo homem, ele pagou a sua dívida, meu irmão. Mas se você não aceitar Jesus, mesmo ele tendo pago a sua dívida, o Pai vai cobrar essa dívida novamente. Como ousam ainda dizer que defendem um Deus que é justo? Pagou ou não pagou? Vai cobrar uma dívida pela segunda vez? Não, de maneira alguma. O mérito de Cristo é eficaz ou é ineficaz? O que Jesus veio fazer? Nós temos que entender essas coisas e glorificar a Deus por essas coisas. Na cruz, Jesus bradou, está consumado. O que significa isso? Primeiramente, como é óbvio, ele está dizendo que a aliança foi consumada. Ele está dizendo que todas as profecias, até a sua morte, foram consumadas, aguardando agora a sua ressurreição e a época da igreja e o seu retorno final. Mas até ali estava consumado. Mas há algo também implícito nesse está consumado. Paguei o preço, acabou. Paguei a dívida, quitei a dívida plenamente. Nenhum daqueles que tu me deste deve mais absolutamente nada. Em Isaías 53 nós lemos, em profecia falando de Cristo, que ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos. Deveria estar escrito a todos, mas não, está a muitos. E continua, porque as iniquidades deles quem? De todos? Não, o texto está falando de muitos. Se ele levou de muitos, ele não levou de todos. Se ele não levou de todos, ele não morreu por todos. Mas as iniquidades de muitos levará sobre si. Está consumado. Jesus na cruz, ele estava com os seus olhos em cada um dos seus filhos, em cada um daqueles que foram escolhidos por Deus, do passado, do presente e do futuro. Você estava diante dos olhos de Cristo Jesus. E ele pôde bradar, está consumado, a dívida dele está paga. E ele se alegrou com isso. Tanto que ele exulta quando diz está consumado. E então entrega o seu espírito ao Pai. Devemos compreender o que Jesus fez na cruz. Jesus na cruz, ele cria uma possibilidade. Ou ele fez expiação por aqueles que foram dados a ele. Nós não limitamos a Cristo de maneira alguma. Nós exaltamos a ele.
Deus não precisava salvar ninguém, e quem é salvo por graça, pois aquilo que ele veio fazer, ele fez plenamente. João, capítulo 3, diz o seguinte, no verso 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Notem, tem a vida eterna. A gente vai ver um ponto mais para frente a respeito disso. Há muitas pessoas que acreditam na vida eterna enquanto dure. Ganhamos a vida eterna, mas podemos perdê-la. Que coisa louca é essa? Ou é eterna ou não é eterna. Ou trouxe da morte para a vida ou não trouxe. Deus não fica brincando de bem me quer, mal me quer. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho, prestem atenção, não verá a vida. Isso nos remete ao versículo 3 desse capítulo, que diz o seguinte: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O morto espiritualmente não pode ver o reino, mas aquele que é regenerado pelo Espírito Santo de Deus, ele pode ver o reino. E podendo ver o reino, ele vê a vida, e aí ele pode crer, e a ira de Deus não está sobre ele. Mas aquele que não crer, aquele que não viu a vida, aquele que não pode ver a vida, a ira de Deus sobre ele permanece. Por quê? Capítulo 10 de João: mas vós credes, porque vós não credes, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já tenho dito a vós outros. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e eu conheço elas, e elas me seguem. E eu conheço elas, aqueles que de antemão conheceu. Há toda uma ligação. Por que que essas ovelhas ouvem a voz e seguem? Verso 11: porque eu sou o bom pastor, diz Jesus, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Por quem? Pelas ovelhas. Por todos? Pelas ovelhas. É pelas ovelhas. E a isso segue-se a gloriosa e última doutrina da graça, a doutrina da preservação dos santos. Nós perseveramos porque a Trindade nos preserva. Essa doutrina é chamada também de perseverança, né? Preservação. Eu gosto de perseverança, lembrando que somos preservados. Então seria a preservação dos santos. Nós não seguramos a mão de Deus tão forte que não caímos, mas é Deus que nos segura, e da sua mão ninguém pode tirar. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, diz Jesus. Compreendem? De maneira nenhuma. E dou-lhes a vida eterna. A vida é dada. E a vida é o quê? Eterna. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Que doutrina gloriosa. Vocês são orgulhosos porque vocês dizem que não perdem a salvação. Não, eu sou humilde, porque se fosse para mim perder, eu perderia. Mas é Ele que me segura, e por isso eu me glorio, e por isso todas as coisas são para a glória dEle. Nem a fé é minha, nem o poder perseverar vem de mim. E quando você está fragilizado, enfraquecido, adoecido, quando você está se limpando, machucado, porque você pecou novamente, quando você está sendo desprezado, você tem que lembrar disso. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. Se alguém pudesse sair, porque alguém pode dizer o seguinte: ninguém pode tirar, mas eu posso sair. Não pode sair. Porque se alguém pudesse, já contraria o que Jesus falou, e já faria de Cristo mentiroso. Você vai defender uma doutrina para fazer de Cristo mentiroso? Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão, porque ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai, porque o meu Pai é poderoso. Afinal, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Senhores, não cremos que uma vez salvo para sempre. Isso é mentira.
Nós cremos que fomos eleitos para a presença de Deus, fomos eleitos para a santidade e que é Deus quem nos preserva também em santidade. Primeira epístola de João, João escreve o seguinte: aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele que foi eleito guarda seus mandamentos. Perfeitamente? Não conseguimos, mas guarda os seus mandamentos. Mas algumas pessoas declinam da fé. Exatamente, algumas pessoas não guardam os seus mandamentos. E o próprio João escreve, saíram do nosso meio, porque não eram de nós. Porque se fossem de nós, teriam permanecido conosco. Mas para que ficasse evidente, para que se manifestasse que não eram de nós, eles saíram. Portanto, todos que estavam mortos e mereciam a condenação, Deus elegeu alguns destes todos, porque todos mereciam condenação. E estes alguns foram eleitos imerecidamente. Por estes Cristo morreu. A estes o Espírito Santo chama com graça irresistível. E eles são preservados por Deus eternamente. Lá em 1 Tessalonicenses, Paulo diz o seguinte, no capítulo 1, verso 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder sobrenatural que traz da morte para a vida, em poder no Espírito e em plena convicção, em fé e arrependimento que vem do Espírito, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós, e com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo de Deus. E mais à frente, no capítulo 4, verso 7, Paulo diz o seguinte: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, mas sim a Deus, que também vos dá o seu Santo Espírito. Vamos finalizar, senhores, fazendo um exercício. Um exercício lá em Romanos. Romanos 8, verso 28. E aí nós encerraremos. Diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Senhores, se Deus não morreu só pelos eleitos, se Ele conheceu a todos os homens e elegeu condicionalmente, vendo a fé que teriam, se a graça pode ser resistida pelo homem, e se a salvação pode ser perdida, e é isso que o arminianismo ensina, então vamos fazer uma leitura aqui, substituindo aos que representa aqueles por alguns. Porque é isso que eles estão falando, que Deus conheceu a fé de alguns, e que alguns predestinou, e que alguns chamou, e esses serão chamados, e alguns desses serão então justificados, e alguns serão glorificados. Fica mais ou menos assim. Olha que interessante. Alguns que Deus conheceu de antemão, Ele predestinou. Alguns que Deus predestinou, Ele chamou. E alguns que Deus chamou, Ele também justificou. E alguns que Deus justificou, Ele glorificou. Já pensou se essa fosse a nossa verdade, senhores?
Cadê o consolo? Cadê a boa nova? Onde é que tem evangelho aqui? Cheio de incerteza. Mas o evangelho é a certeza da salvação em Cristo Jesus. O texto, todavia, não diz alguns. O texto diz aos e daqueles. Aos é uma junção de preposição a com o artigo definido o. Gramaticalmente, os objetos dos verbos que aparecem aqui, o único objeto é o eleito, é o predestinado, não é a fé prevista ou qualquer outra coisa que qualquer outro homem possa vociferar. Agora leiamos, como o texto diz, aos que Deus conheceu de antemão, Ele predestinou, e aos que predestinou, Ele chamou, e aos que chamou, Ele também justificou. E aos que justificou, Ele glorificou. Notem que glorificou está no passado, porque é certo. Assim como Ele justificou, você foi justificado ou vai ser ainda? Você foi justificado, você é também glorificado. E aí nós podemos fazer ainda mais um exercício. Todos aos que, ou então todos aqueles que. E o que Paulo está dizendo aqui é que todos aqueles que Deus conheceu de antemão, Ele predestinou. E todos aqueles que Ele predestinou, Ele chamou, e chamou de maneira eficaz. E todos aqueles que Ele chamou, Ele justificou pelo sacrifício de Cristo Jesus. E todos aqueles que Ele justificou, Ele glorificou. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza, essa é a nossa confiança. Que nós mereceríamos a condenação, mas Deus por graça nos escolheu, por graça nos chamou e regenerou, trouxe-nos a fé e o arrependimento, nos justificou e é certo que vai nos preservar, nos santificando até o dia da glorificação. Toda honra, toda glória pertencem somente a Ele que faz todas essas coisas. É somente a Deus a glória. A salvação é para a glória de Deus. A salvação pertence ao Senhor, diz Jonas capítulo 2, verso 9. E Paulo diz o seguinte: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente a crer nele, mas também a padecer por ele. Foi concedido crer. Quem precisa ouvir outra coisa? E precisaríamos ouvir outra coisa para dobrarmos os nossos joelhos e abrirmos as nossas bocas em louvor e adoração, não importa o que nós estivermos passando. Senhores, esse é o evangelho antigo. O evangelho antigo que foi retomado com força triunfal na reforma protestante. Esse é o evangelho antigo que está tomando força nos nossos dias em muitas e muitas igrejas. Esse é o evangelho antigo que precisa restaurar as nossas veredas para que nós caminhemos numa vereda antiga da palavra de Deus, reformando a nossa fé, aquilo que nós cremos. Reformando através da fé o nosso culto, aquilo que nós fazemos para Deus nas nossas reuniões, e reformando então, através do que nós cremos e da forma como cultuamos, a nossa vida. Toda a nossa vida tem que ser reformada pela palavra de Deus que nos salvou. Que nós possamos render toda a glória ao Senhor que nos salvou e que se revelou a nós. Que nós possamos render toda a glória ao Senhor, que ergueu homens, pecadores como nós somos, mas ergueu estes homens para restaurar essa verdade há 502 anos atrás. Que nós possamos render toda a glória ao Senhor, que fez a nós, nos nossos dias, enxergarmos tão doce verdade. Enganados que fomos durante tantos e tantos anos, fizemos tantas e tantas besteiras, com um coração sincero até, mas sinceridade, o inferno está cheio. Que nós possamos render graça e que a nossa crença, o nosso culto e a nossa vida possam refletir a beleza e a santidade do santo evangelho de Deus, para a glória de Deus. Amém. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai,
Não temos muito que falar. Temos é que glorificar o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra que nós desprezamos muitas vezes. Muito obrigado por Cristo que tu nos deste. Muito obrigado pela graça que tu derramou sobre nós. Muito obrigado pela fé que veio pelo dom da graça. Muito obrigado, porque todas as coisas são para a glória do teu santo nome, e não há nada mais exaltado e digno de louvor do que o teu santo nome. Obrigado pela compreensão através da tua santa palavra, de que nós não merecemos absolutamente nada e somos todos pecadores, mas que tu escolheu alguns entre toda a humanidade, e a esses tu chamaste de maneira graciosa pelo teu Santo Espírito, de maneira irrecusável. Muito obrigado pelo entendimento que na cruz o que era para tu fazer, tu fez plenamente e pagou todos os nossos pecados, de maneira que não criaste para nós uma possibilidade de salvação, mas nos salvaste. E por isso nós cremos, além dos nossos sentimentos, além dos nossos sentidos, cremos na tua palavra e na tua obra. E sabemos que até aquele glorioso dia, tu vai nos preservar, nos santificando, através do Espírito Santo de Deus. Que esse dia seja um dia de louvor ao teu santo nome, Senhor. E que possa ser lembrado por todos os anos da nossa vida. E ainda que tu não venhas hoje ou que tu não venhas amanhã, que demores outros 502 anos, que haja lá uma geração que não tenha se dobrado, que haja amor, que haja glória ao teu santo nome por tudo aquilo que tu tens feito ao longo da história. É o que nós te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém.